Palavra do Senhor em Marcos, o capítulo de número 15. Nós estamos praticamente no final do Evangelho, depois de meses, meditando em cada passagem deste Evangelho, que foi escrito com o objetivo de trazer aos irmãos de Roma as notícias, as informações que o apóstolo Pedro tinha dado. Crianças até 10 anos podem descer. Não, podem subir. Eu me enganei do andar. E quando pensamos, então, em todo o esforço do evangelista, ele mostrou, no decorrer do Evangelho, o poder de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, mas o que fica muito claro na mensagem que ele tem, é que ele quer apresentar Jesus Cristo como um servo, como uma pessoa que efetivamente veio ao encontro do ser humano quando ele estava perdido, caído, sem esperança, para entregar a sua vida em favor dos que não tinham esperança, a fim de que toda pessoa que confesse o nome de Jesus Cristo seja salva. E nós visitamos vários lugares onde Jesus passou, onde deixou suas marcas. Nós passamos pelo tempo em que Jesus Cristo começou a sofrer oposição. Passou bom tempo sofrendo oposição, mas finalmente ele foi capturado, foi julgado de maneira injusta e foi, sem dúvida alguma, condenado com várias falsidades, várias fake news, como nós diríamos hoje. Foi por conta destas acusações infundadas que ele foi condenado. E nós vimos o seu sofrimento, nós vimos a sua decadência, vamos dizer assim, física, a sua decadência emocional, a sua queda profunda. Entretanto, nós não assistimos um Jesus fraco. Nós assistimos um Jesus que cumpriu as Escrituras, não se defendeu, continuou resolvido a fazer a vontade do Pai, foi absolutamente impecável, corajoso, valente, disposto a servir a Deus até o fim. E a Bíblia diz que ele morreu. Hoje nós vamos tratar, então, do capítulo 15, versículo 42, até o 16, capítulo 16, verso 8. Vamos passar por este relato do Evangelho de Marcos, e vamos nos lembrar que Marcos, apesar de ter um texto assim muito bonito, ele não está interessado em outras preocupações que os outros evangelistas demonstram. Ele se concentra naquilo que entende ser necessário para a igreja a quem ele está escrevendo, ao povo a quem ele está escrevendo. E tem mais uma coisa, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo para fazer isso. Então, começa assim a leitura: ao cair da tarde, e nós estamos falando de 3 horas da tarde mais ou menos. Tá bem? Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e esse sábado não era um sábado qualquer, era o sábado da Páscoa. Muita gente em Jerusalém, muita gente que passou pelo Calvário, que assistiu Jesus crucificado, muita gente que veio de fora de Jerusalém para participar da Páscoa. Então tinha muito turista na cidade. Sim, não é turista, é gente que veio mesmo para sua peregrinação.
Mas eram 3 horas da tarde, e por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado da Páscoa, José de Arimateia. Arimateia pode-se chamar aqui, considerar aquela cidade do Antigo Testamento chamada Ramá, onde Samuel viveu. Esse José era de lá, não era sobrenome dele, Arimateia. Arimateia era a cidade de onde ele vinha. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Senhor, nós te agradecemos por este relato do evangelista Marcos. Te louvamos o nome, porque aqui fica muito clara, Senhor, toda a ação de Deus sobre Jesus, com efeitos que respingam na gente. Nós queremos pedir a tua bênção para a reflexão desse texto. E nós precisamos, Senhor, sim, da tua bênção para entender o texto, mas também para fazê-lo entrar nas nossas mentes e descer ao nosso coração. Senhor, nós aproveitamos a ocasião para orar por nossos irmãos enfermos, por aqueles que nós amamos e estão, ó Deus, agora em uma situação muito difícil, problemática de saúde. Nós pedimos, nosso Deus, que o Senhor estenda a tua mão de graça neste instante sobre aqueles que estão sofrendo. E abençoa os que aqui estão com seus dependentes em situação de dificuldade nesse momento. Cura, anima, restaura, fortalece segundo a tua bondade. Nós imploramos, Senhor, que o Senhor seja conosco. E te agradecemos, porque o Senhor se antecipa a nós. A tua palavra mostra que quando vamos com o pedido, o Senhor já sabia o que íamos falar. E o Senhor está sondando os nossos corações e vendo em nós o que é necessário realmente. Então pedimos que o Senhor nos cubra com a tua graça nesse instante, como o Senhor sempre tem feito, em nome de Jesus. Amém.
Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da questão teológica que envolve esse texto. Quando eu comecei a pensar nestas duas perícopes que a gente está juntando hoje, eu pensei numa moeda que tem dois lados distintos. Um deles tem um brasão, outro deles tem uma face de alguém, não é? É sempre assim uma moeda, né? Cara ou coroa, como dizem por aí. E quando eu penso no sepultamento de Jesus e penso na ressurreição de Jesus, trata-se da mesma pessoa, não é uma pessoa diferente, é a mesma pessoa. Entretanto, o primeiro estado dessa pessoa, o primeiro lado dessa pessoa é um estado de extrema humilhação. É o nível mais baixo da humilhação. Eu gostaria de saber se alguém aqui já foi a algum sepultamento. Eu estou perguntando porque retoricamente, porque a maioria de nós já viu um sepultamento. O que é um sepultamento? A gente toma um choque quando a gente ouve, olha, fulano de tal faleceu. Do que foi? Essa é a primeira pergunta. A gente quer saber a causa da morte, a gente tem um prazer mórbido em saber do que a pessoa morreu. Quando Deus tirou o fôlego de vida, qualquer que tenha sido a forma como foi, na verdade está se cumprindo aquilo que ele disse no Éden: você é pó, e ao pó você vai tornar. E tem muita gente que diz assim: a única coisa certa desta vida é a morte. Todos vamos morrer. É verdade, todos vamos morrer. Mas a morte de Jesus Cristo é o fato que antecede o seu sepultamento. Quando a gente pensa em sepultamento, o sepultamento é a separação final do nosso ente querido, do nosso amigo, da pessoa com quem nós casamos. Nós não vamos encontrar mais esta pessoa, a não ser que ela seja salva e a gente também. O sepultamento é o cuidado que se tem para com o corpo da pessoa, porque o seu espírito voltou para Deus, segundo o Antigo Testamento. Vocês se lembram, não é? É necessário que a gente entenda que a morte se trata dessa separação da gente. A gente da gente mesmo. Então, nossos sentimentos, emoções, vontade, tomada de decisões, tudo que é internalizado, tudo que é, ou melhor, externalizado por meio do corpo, se separou do nosso corpo. Quando eu estou vivo, a minha mão serve para segurar firme na minha esposa, acariciar a minha esposa, ser firme nas coisas que eu preciso segurar, não é? Eu preciso, e tudo isto não se trata apenas de um conjunto de decisões mecânicas do meu corpo, porque tudo isso está envolvido uma série de sentimentos, uma série de coisas que a minha mão reproduz. Mas quando eu faleço, eu desapareci, o eu interior desapareceu e ficou a minha mão. A minha mão será sepultada. Você trate de sepultar a minha mão. Ela ficará lá, mas mesmo que ela tenha algum movimento, porque você vai puxar, você vai mexer, você vai beliscar, eu não estou lá para perceber. Eu já fui embora. O ladrão da cruz,
que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, naquela cruz mesmo, recebeu a seguinte mensagem: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Interessante, o corpo dele ia ficar na cruz, mas ele estaria com Jesus no paraíso. Nós cristãos aceitamos a plena ideia, de que quando uma pessoa fecha os olhos nesta terra, imediatamente, a sua pessoa interior está amparada pelo Senhor dos Exércitos. E a gente vê isso, de certa maneira, na narrativa de Lucas 16. Quando a gente fala do mendigo, quando a gente fala do rico, o rico foi para um lugar de tormento e aquele moço pobre foi para o seio de Abraão imediatamente. Nós cremos sim que quando um dos nossos queridos falece, ele parte para Deus. Mas o corpo dele fica, alguém tem que cuidar disso. Ou a gente vai deixar na calçada, não é? Quem sabe o catatreco passa e leva. Não é assim que funciona. A gente veste aquele corpo, a gente trata daquele corpo, a gente prepara aquele corpo. E algumas pessoas ainda muito emocionadas, tocam no corpo, beijam o corpo, num ato de despedida total. Por que é humilhação para Jesus ter sido sepultado? Não seria uma honra ele ser sepultado? Na verdade, ele tinha que passar por todos os estágios que nós passamos. Entende? Não bastava morrer e de repente, como uma jornada nas estrelas, o corpo dele sumir da cruz e ele já aparecer todo renovado. Ele tinha que ir para a sepultura. Então, quando na teologia a gente pensa no sepultamento, a gente olha para este aspecto e a gente enxerga que Jesus Cristo foi para o lugar dos mortos, a sepultura. Aquele lugar não era um palácio, era uma cova, era um buraco cavado na rocha. Colocava-se uma grande pedra arredondada, uma madeira aqui, e quando terminavam de colocar o cadáver lá, tirava a madeira e ela rolava. Ninguém conseguia manejá-la com facilidade. Tanto é que existe a preocupação das mulheres. Como é que a gente vai tirar a pedra? Ninguém pensou em como vai tirar a pedra. Mas eu queria então dizer que quando Jesus Cristo é sepultado, ele está então se identificando completamente conosco. É uma questão de identificação do Filho de Deus com cada ser humano. Ele precisava morrer, sim, ele precisava morrer, mas ele precisava ser alojado dentro da terra. Ele que criou todas as coisas, tinha que ficar alojado dentro da terra. Coisa que acontece conosco, por causa da sentença que pesa sobre nós. Você é pó e você vai retornar ao pó. A forma mais ordinária que nós temos de uma pessoa voltar ao pó é cavar um buraco na terra, fazer um jazigo e colocar a pessoa lá até que ela se decomponha. Não é isso? Falando nisso, eu lembrei do crânio do seu pai, do meu sogro. Faz muitos anos já.
tinha que ter lugar. Então, dá licença, vamos tirar você, porque vem outro atrás e precisa do seu espaço. Então, ele foi colocado numa caixinha. Mas dava para perceber no crânio dele, as fisionomias dele, dava para lembrar a fisionomia dele. Eu falei, impossível um negócio desse. E Jesus Cristo foi exatamente na direção, porém, a palavra do Senhor dizia, não permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra de Deus diz que Jesus tinha que ir para a sepultura, mas não tinha que ficar lá. E é aí que começa a exaltação de Jesus. A morte não pôde segurar Jesus. Não teve força para segurar Jesus. Quando a gente pensa na defesa que o apóstolo Paulo está fazendo da ressurreição diante dos coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele termina a sua exposição dizendo de como vai ser no final dos tempos. Capítulo 15, versículos 51 a 58. 1 Coríntios 15, de 51 a 58. Ele diz, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, que nem todos teremos morte física, não é? Quando Jesus voltar, alguns estarão vivos e não morrerão, mas serão transformados. E o texto diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Presta atenção o que aconteceu com Jesus. Enquanto o corpo dele esteve na sepultura, a sua natureza física foi transformada. Quando ele saiu de lá, ele saiu irreconhecível, bonito, grandioso, poderoso. Como é que ele foi sepultado? Ele foi sepultado com hematomas, cheio de cortes, cheio de marcas na cabeça, no tronco, nos membros. Ele foi inchado para a sepultura. E no processo de sair da sepultura, ele sai novinho em folha. A única coisa que fica para que nós saibamos que é ele mesmo, são as marcas da cruz, nas mãos, nos pés. Tanto é que ninguém o reconhece. Maria Madalena, que era uma pessoa que estava acostumada a ver Jesus, diz assim, o senhor é o jardineiro? Achou que ele fosse o jardineiro. Quando Jesus Cristo, então, está passando por isso, mostra que este processo de transformação aconteceu com ele. É necessário que este corpo corruptível, versículo 53, se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E a pergunta que ele faz é, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele explica, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque começa o estado de exaltação de Jesus Cristo, quando a sua natureza humana é absolutamente transformada para viver eternamente. Ele que já não tinha pecado, continua agora
sem pecado, glorioso, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de força. Quando ele se encontra com os discípulos, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele não é mais o servo sofredor, ele é o Cristo exaltado. Então, por que é necessário ele ser sepultado? Para que ele experimente o estado de humilhação dos humanos. Por que é que ele é exaltado? Por que ele é ressuscitado? Para que nós não tenhamos dúvida, em nenhum momento, de que no dia em que ele voltar, os crentes em Jesus Cristo, que estiverem vivos, serão transformados fisicamente numa essência semelhante a dele. Numa essência física semelhante a ele. Então, como é que eu sei que vou ser ressuscitado? Porque Jesus foi. E esse é o princípio da glorificação de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito deste assunto em Filipenses, no capítulo de número 2, ele vai nos mostrar que Jesus Cristo, tendo descido a escada da humilhação, sobe a escada da glória. Capítulo 2, o versículo de número 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E isso fez ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. As leituras que nós fizemos hoje, especialmente a de Apocalipse, apresenta Jesus Cristo como aquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos e agora tem as chaves da morte. Então, este é um dado importante que eu gostaria de refletir com vocês e de lembrar que é necessário nós crermos sempre na cruz de Cristo, que é o símbolo do sofrimento dele, mas também nós sempre pensarmos no Cristo ressuscitado para nossa salvação. Voltando ao texto de Marcos, eu queria agora tratar de um outro aspecto que eu vejo nesse texto aí. Como é que vocês acham? Realmente eu pergunto, como é que vocês acham que Jesus Cristo ia fazer, estando pregado na cruz, depois de dizer, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, lá ficou o corpo de Jesus pendurado. O texto diz que as mulheres que o seguiram desde a Galiléia estavam de longe. Pergunto a vocês, onde estavam os discípulos? Fugiram. E os judeus não podiam, precisavam evitar a todo custo que um corpo sacrificado, seja de uma pessoa mais justa, menos justa, bandida, criminosa, ficasse na cruz no sábado. Eles não podiam ter isso. Quem é que Deus levantou para tirar Jesus da cruz? Vocês já pararam para pensar? O nome dele é José. Tem algum José aqui? Não tem? Tem o José Pedro. Que é isso? Estamos perdendo os Josés. Não tem mais. Ele levanta José. Olhe para a sua Bíblia.
E veja quem é esse José. De onde ele é? Ele é de Arimateia, é de Ramá, ali do interior. Mas ele faz o que na vida? Bom, em outro evangelho vai dizer que ele é rico. Mas aqui, o que diz o nosso texto? Eu não ouvi nada aqui. Ele é ilustre membro do Sinédrio. Sabe o tribunal que condenou Jesus? Ele é de lá. Só que Marcos qualifica esse membro do Sinédrio de uma maneira interessante. O que é uma pessoa ilustre no nosso meio? É uma pessoa notória. É uma pessoa que todo mundo sabe quem é. É uma pessoa pública. É uma pessoa que exerce influência. É uma pessoa que toma decisões que são decisões acompanhadas por outras pessoas. Onde estava esse homem quando Jesus foi julgado? Ele estava quieto. Por quê? Porque o texto diz que ele também esperava o reino de Deus. Talvez ele não compreendesse o reino de Deus da forma que Jesus ensinava, porque ele era um bom judeu. E sendo um bom judeu, ele esperava um rei político, um rei libertador, um rei que viesse da tribo de Judá, um descendente de Davi, que resolvesse o problema do país. Pode ser que ele pensasse assim. Entretanto, ele era um homem que não estava afeito meramente à religiosidade. Ele era um homem que temia Deus e que aguardava em Deus uma solução espiritual para o país. Quando olhamos para esse José, nós vemos que esse José, em outro evangelho, vai dizer que ele teve medo de se revelar, mas ele era simpatizante de Jesus Cristo. Então, possivelmente, ou o voto dele foi vencido, ou então ele se omitiu no voto naquele momento. Continue pensando. Esse homem ilustre, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente, com ousadia. Por quê? Bom, Pilatos odiava os judeus, odiava aquele Sinédrio, odiava todo mundo, até lavou as mãos. E a Bíblia nos conta aqui que este homem vai a Pilatos e pede o corpo do rei dos judeus. Não é Jesus que vai cuidar dele. É ele que vai cuidar de Jesus, do corpo de Jesus. Por que as pessoas se aproximavam de Jesus? Não era para obter uma graça? Era para obter um favor. Por que vão ao médico? Porque querem receber um diagnóstico e especialmente a amostra grátis. Não é assim? Acontece, e a palavra de Deus nos mostra isso, acontece que José de Arimateia faz exatamente o contrário. Jesus não pode fazer nada por ele.
O corpo de Jesus está inerte, está começando a enrijecer, fica difícil. E a Bíblia nos mostra que ele não meramente pediu o corpo de Jesus, diz mais, não é? Ele, lá no versículo 46, diz que ele, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que não era da mulher dele. Ele tinha comprado para isso, um lençol que ninguém tinha usado. Uma envoltura do corpo de Jesus que ninguém tinha usado. A gente lê em outro evangelho que Nicodemos, aquele Nicodemos que foi procurar Jesus de noite, comprou 35 quilos de mirra e aloés. Os dois devem ter conversado bastante em como fazer. E certamente o membro do Sinédrio não foi o único que esteve ali, porque ele precisou de ajuda. Vocês já tentaram carregar um corpo humano que não reage? Uma vez a dona Esther, esperando o nosso filho, estava no mercado ao meio-dia e choveu forte, calor interno, e ela disse assim: eu vou desmaiar. Antes que eu perguntasse o que, ela já estava escorregando pelo meu braço, porque não segura, a gente não segura a pessoa. Quando ela vai caindo, a gente não consegue segurar, não tem força para segurar, porque ela não reage, ela não dá apoio, não é? Quando ela acordou, ela estava deitada numa barraquinha lá. O que aconteceu? Você desmaiou. Não dá para segurar, não é? Imaginem uma pessoa falecida. Ela não responde. Então eu imagino que algumas pessoas estavam lá ajudando no processo de tirar os cravos da cruz, imobilizar, trazer, condicionar de certa maneira. Quer dizer, havia um trabalho público acontecendo. De repente as pessoas estão descobrindo, mas ele não é um membro do Sinédrio? O que ele está fazendo ali? Pego em flagrante. Ele é um discípulo de Jesus. Então, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Deus usa pessoas improváveis para a realização da sua vontade. Jesus não ficou desamparado em nenhum momento. A profecia de que ele foi contado com os ricos, que ele foi contado com os transgressores, e com o rico ele fez morada. Quer dizer, a ideia é que ele tinha que ser tratado pela melhor pessoa que pudesse. Olha o cuidado de Deus para com o corpo de Jesus. Olha como Deus inflamou a vida deste homem para ser usado por Deus. Pergunta: não é isso que Deus está querendo fazer com você hoje? Ser alguém que efetivamente saia do anonimato para dizer: eu creio em Jesus, eu vivo para Jesus, eu quero fazer a obra de Jesus. Mas eu olho também para as mulheres. Diz o texto, diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde Jesus foi posto. Quer dizer, há testemunhas de que Jesus efetivamente foi enterrado. Então, surgiu alguém lá dizendo: olha, ele disse, hein, em 3 dias ele ia ressuscitar. Então põe guarda aí. Mateus diz isso, que puseram guarda no lugar. Era um lugar, então, reservado, era um lugar protegido pelo exército, pelos soldados do templo, do templo.
O fato é que as principais autoridades disseram assim: olha, vamos arrumar uma história, uma narrativa, como se diz hoje, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E olha, durante anos e anos e anos e anos, isso vem se transferindo. Não, Jesus não foi enterrado, ou se foi enterrado, não ressuscitou. Levaram o corpo dele, os discípulos levaram, depois saíram dizendo que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou. Só que Jesus disse uma coisa muito importante para os seus discípulos, quando estava com eles na Santa Ceia. Ele disse assim para eles, deixa eu ver se eu acho, nessa Bíblia é mais difícil a gente achar, não é? Não é? Porque é parágrafo, não é versículo. Ele disse assim: o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês viverão. Quer dizer, a partir do instante em que ele foi sepultado, todo mundo sabe que ele está ali, o mundo não o viu mais, não conseguiu entender mais a sua ressurreição. Ele se revelou exclusivamente aos discípulos. É o que eu creio. Quando chegamos nas mulheres, as mulheres têm um problema, porque elas passaram o tempo todo preocupadas, porque não deu tempo de cuidar de Jesus, de tratar do corpo dele como faziam os judeus. Os judeus não embalsamavam os seus parentes, os seus amigos. Eles passavam aromas. Então eles enrolavam a pessoa, eles amarravam os pés e as mãos para que elas não caíssem, para que ficassem ali firmes. Elas colocavam um pano sobre a cabeça e tudo isso Jesus passou, tudo isso. Jesus teve o lençol, Jesus teve as amarras das mãos dos pés, Jesus Cristo teve o pano que ficava na sua cabeça. E a Bíblia nos diz então que elas não tinham tido tempo por causa do sábado. E aí, quando terminou o sábado, tipo 6 horas da tarde do sábado, as lojinhas abriram. Vocês já viram judeu que não abre em horário de expediente? Eles abrem mesmo. Então, elas foram comprar ervas aromáticas e elas foram se equipar para, na manhã seguinte, bem cedo, o mais cedo possível, elas entrarem no sepulcro. Não tinham pensado na pedra. Não tinham pensado na pedra. A ansiedade de cuidar do corpo daquele que tinha sido o salvador delas, porque elas entendiam e esqueceram completamente de tudo quanto ele falou. Em vida, ele disse: eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Mas elas foram cuidar do corpo de Jesus Cristo. Porque elas tinham a mesma noção que muitos judeus tinham, de que a ressurreição só acontece lá no fim desta era. Então elas tinham que fazer a parte delas para o corpo de Jesus ser tratado com respeito, como todos os judeus faziam. Quem vai remover a pedra? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Mateus vai contar que houve um abalo de terra ali no local e a pedra foi deslocada. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Elas simplesmente olharam, viram que a pedra já estava removida. Por que a pedra estava removida, gente? Porque há um Deus que tinha que fazer o seu filho sofrer, descer a escada da humilhação até a sepultura, para se identificar completamente conosco.
e a partir daí, imediatamente, começar a voltar em glória. Então, se você acha que no seu caminho tem pedra, se você entende que há obstáculos que você está imaginando que existem, eu queria lembrar que o Deus da providência cuidou de tudo. O Deus da providência cuida também de nós. É por isso que Jesus Cristo disse assim: vocês não olham os lírios do campo? Vocês não olham os passarinhos? Quem cuida deles? Deus cuida deles. Então façam o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir, vos será acrescentado. Eu acho maravilhoso o fato de que não importa quanto a gente ganhe de salário, se a gente entrega o primeiro lugar para Deus, a gente chega lá, chega no fim do mês. Porque a gente está querendo, sim, que o Senhor governe a nossa vida. Deus tirou a pedra. Mais do que isso, Deus disse para aquelas mulheres por meio do anjo: não tenham medo. Mas eu, se fosse lá e estivesse no lugar delas, eu acho que o pastor Estevão também, nós dois, no lugar de Pedro e João, a gente ia ficar tão acabrunhado, tão atônito, nós íamos ficar tão atônitos, porque não dá para conceber o que aconteceu. Então, vocês precisam se lembrar disso. A gente pode criticar, mas que falta de fé daquela gente, mas se nós estivéssemos lá, nós não íamos compreender a dimensão do que aconteceu. Jesus Cristo ressuscitou, não está mais aqui. Venham ver o lugar. E elas servem de testemunhas de que o lugar está vazio, o paninho sobre o rosto está numa parte, o lençol está em outra parte. Ele não passa pelo lençol como Star Trek. Sabe aquele teletransporte? Era Jornada nas Estrelas, né? Eu não sei qual é a série antiga, mas sumia e aparecia em outro lugar. Não, está lá, o pano está lá, está tudo lá, mas Jesus não está. Qual a lição que eu tiro aqui? É que assim como Jesus falou com Maria, não tenha medo. Assim como Jesus falou com várias pessoas, não tenha medo. Nós precisamos não ter medo daquilo que o Senhor quer fazer, está fazendo por meio do seu Evangelho. Eu gostaria de ficar com essas reflexões. O texto, meus irmãos, nos dá a entender que Marcos parou aqui de escrever. Os comentaristas se dividem muito a respeito do que vem depois disso aqui. Na sua Bíblia você pode observar que a partir do verso 9 até o verso de número 20, está entre colchetes. E alguém diz assim: então, as mulheres fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro. 8, versículo 8.
e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Essa é uma parte da história. Os outros evangelhos vão mostrar uma continuidade das ações. Mas aqui eu peço a vocês que não tenham medo do ressuscitado. Que vocês se coloquem à disposição dele como agentes improváveis da graça, como instrumentos do Senhor em qualquer circunstância, e que vocês percebam que Deus vai abrir o caminho, remover a pedra, Deus vai facilitar a obra, Deus vai dar provas constantes dos seus propósitos. Então, que Deus nos ajude a olhar para esses textos e dizer: Senhor, graças te dou, porque Jesus experimentou o que eu vou ainda experimentar. Eu vou ser sepultado, talvez, se o Senhor não voltar antes. E quero, então, me colocar à tua disposição para te servir. E quero colocar a minha vida diante de ti. E eu sei que eu vou ficar assombrado, mas ajuda a ter um temor do Senhor, que seja um temor positivo, um temor de confiança, um temor de dependência, um temor de descanso. Vamos cantar? E nós vamos cantar um hino alusivo às duas faces desta moeda. Não é? De um lado, Jesus morto, e de outro lado, Jesus ressuscitado. Eu quero lembrar que este hino, ele tem dois compassos diferentes. Na primeira parte, é uma música mais lenta, como se fosse mesmo uma tristeza. E na segunda parte da estrofe, é uma alegria, então é mais rápido, tá bem? Vamos cantar. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Louvado seja Deus. Ele foi até as últimas consequências, mas ele ressurgiu dentre os mortos e ele nos dá a esperança de vida eterna. Vamos nos deixar usar como José de Arimateia. Vamos nos deixar usar como as mulheres que foram ao sepulcro. Vamos entender que Deus vai abrir os caminhos, retirar as pedras. Vamos agir como Deus aconselha a Josué: não se espante, nem se assuste, porque eu sou contigo. Que Deus nos abençoe.